O que me deixou extremamente preocupado, haja vista, o Brasil oficialmente é uma democracia ainda, embora que o presidente da República fale que é relativa, mas um cidadão português, comunicador, Sérgio Tavares, que eu tive a oportunidade, senador Marcos Duval, de conhecê-lo lá em Lisboa, num evento que houve no ano passado, conservador. Uma pessoa que ama profundamente, general Mourão, o país, o Brasil, tem um carinho por essa nossa nação. Ele veio cobrir um evento legítimo, que foi uma manifestação na Avenida Paulista, no dia 25 de fevereiro, que levou aí quase 1 milhão de pessoas para as ruas. E depois ele viria para o Senado Federal. Pouca gente sabe disso, senador Petecão. E esse cidadão português que busca a verdade, o Sérgio Tavares, também veio cobrir esse evento público no Senado, esse debate. Mas o constrangimento foi tão grande no aeroporto, e é isso que eu quero fazer essas perguntas aqui, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na sua entrada no nosso Brasil, que ele ficou cerca de 4 a 5 horas no aeroporto, respondendo, e aí vem a nota da Polícia Federal no dia 25, relacionando o cidadão português Sérgio Tavares, informando que o estrangeiro foi indagado sobre comentários que fez sobre a democracia no Brasil. Aí eu abro aspas. Que o país vive uma ditadura do judiciário, que ele teria dito isso, só pode ser nas suas redes sociais, e ao final e que além das informações, de outras informações da mesma linha, ele fez algumas colocações aqui sobre vacina, sobre urnas eletrônicas, sobre outras situações. E ao final da nota, a Polícia Federal informa que a medida é padrão e adotada na grande maioria dos aeroportos internacionais. Eu, sinceramente, eu já viajei muito, tive uma bênção muito grande de Deus de conhecer vários continentes, vários países, e nunca me fizeram perguntas políticas. Nunca me fizeram perguntas políticas. Sinceramente, eu fui em países fechados também. A questionar estrangeiros sobre suas opiniões políticas antes do ingresso no país, é medida padrão, senhor Rodrigo, adotada na maioria dos aeroportos internacionais. O senhor confirma essa informação da nota da Polícia Federal? Vossa Senhoria poderia nos comprovar isso? Essa é a primeira pergunta. B, com que frequência a Polícia Federal adota esse procedimento em nossos aeroportos? O senhor poderia informar com dados concretos, dizendo algum tipo de proporção que esse tipo de pergunta é feita? E se só é feita, que não deveria ser, mas só é feita me parece aqui, a um espectro político-ideológico? Outro questionamento: de quem foi a orientação para que a Polícia Federal assim procedesse em relação a esse cidadão português Sérgio Tavares? Porque, de acordo com informações que nós recebemos, a pessoa que o abordou lá no aeroporto não sabia que informações, não tinha informações sobre as perguntas. Passou um tempo, passou algumas horas, e teria chegado de Brasília. Essas perguntas teriam chegado de Brasília. Eu pergunto, de onde chegou essas informações de Brasília? Foi da Polícia Federal? Foi do Supremo Tribunal Federal? O senhor pode nos revelar o nome de quem encaminhou essas perguntas lá para o aeroporto de Guarulhos fazer ao cidadão português? Outro questionamento: há respaldo para esse procedimento em alguma norma da Polícia Federal? Certo? O senhor poderia nos informar qual norma, qual o procedimento, técnico
se tem alguma nota técnica nesse sentido, ou orientação. Sobretudo, eu pergunto, resta claro que a Polícia Federal estava monitorando o visitante, pois sabia de suas posições políticas e que viria fazer no Brasil através de publicações em redes sociais. Então existe algum tipo de monitoramento, existe um sistema da Polícia Federal que monitora algumas pessoas dentro e fora do país. Que sistema é esse? Com que recursos esse sistema foi contratado de monitoramento de pessoas? É muito importante isso. Quantos estrangeiros estão sendo monitorados e foram questionados nesse mesmo período? Quanto à situação do senhor Sérgio Tavares, que tem jornalista, tem blog e tudo. Como que funciona a diretoria da Polícia Administrativa, a qual eu sou o diretor? Ela tem N atribuições. Uma das atribuições, nós temos um setor de análise. Esse setor de análise faz um controle de passageiros. Controle de passageiros que entra e sai do Brasil. Procuramos fazer da melhor maneira possível, com a melhor técnica e boa vontade possível. E pessoas que, no caso específico, pessoas que têm uma situação, nós temos duas situações nesse controle. São os casos de restrição e casos de alerta. E tem as pessoas que é uma situação de alerta que não teria mandado de prisão ou mandado de uma constrição na liberdade dela, mas que seriam, de certa forma, entrevistadas no aeroporto ao ingressar ou até sair do território nacional. Esses alertas vêm de organismos internacionais e até da própria Polícia Federal, desse meu setor de análise, que eu digo da diretoria, que faz esse acompanhamento. No caso específico, não tem nenhuma ferramenta de investigação política de ninguém. No caso específico, acompanhando em fontes abertas, a gente chama de fontes abertas, internet. YouTube, Instagram, qualquer fonte aberta. Tem N manifestações desse senhor Sérgio Tavares, que nós não entramos na manifestação política, deixando bem claro para o senhor, a manifestação política, ideológica é um direito dele e de qualquer outro cidadão na democracia que, graças a Deus, nós vivemos aqui no Brasil. Mas tem manifestações que eu diria que beiram um aspecto criminal, ou que beiram alguma questão ali que flerta com a criminalidade. Como, por exemplo, se o senhor me permite, pegando o próprio depoimento dele, temos declaração dele, ele questionado sobre ataque à honra de ministros da Suprema Corte, que ele faz na rede social dele. Isso, e aí não é questão só de ser ministro da Suprema Corte. Eu não posso fazer um ataque, eu nem nenhum cidadão pode fazer um ataque à honra do senhor, que é senador, ou de qualquer cidadão, ou contra mim, que sou um delegado, diretor da polícia. Então, ataque à honra considera-se crime no nosso ordenamento legal. Outra questão, quando ele critica a urna eletrônica e diz que ela é fraudada, tangencia aí uma situação que a gente sabe, pelo menos com provas, e até o momento que não tem nenhuma ilegalidade nesse procedimento, e ele critica. Ele apoia o movimento golpista que teve no 8 de janeiro. Ele faz manifestação favorável àquilo que teve no 8 de janeiro, de invasão de prédios públicos, inclusive aqui, do Senado, do Supremo, da Câmara dos Deputados e tal. Ele apoia aqui. Então, assim, tinha N manifestações desse cidadão Sérgio que está nessa situação. E foi isso que foi perguntado no depoimento. Se os senhores não tiverem acesso, se quiserem que eu leia, porque o depoimento dele tem dois momentos, para ficar bem claro. Um é o momento técnico, que se pergunta se ele tem passaporte, se ele tem visto para entrar no Brasil, e essa questão técnica foi preenchida. Ele tinha um passaporte, ele não tinha visto para trabalhar como jornalista, mas pelo decreto 3927, que é o Acordo da Amizade e Cooperação de Países de Língua Portuguesa, ele poderia ficar aqui até 90 dias e aí dar entrada nessa documentação, regularizar. Então a parte formal estava correta. Nessa questão de meta, ele não respondeu, é um direito constitucional que ele tinha, ele estava acompanhado do advogado dele, ele não respondeu a essas perguntas, ele não respondeu. Perguntado também onde ele ia ficar hospedado, que é uma praxe, acho que todos aqui já foram para o exterior, se perguntam onde você vai ficar hospedado no exterior. Ele não respondeu aqui no Brasil, ele disse que poderia ficar na casa do advogado dele, mas mesmo assim, adotando-se esse procedimento
protocolar de se fazer uma entrevista, ele foi admitido em território nacional. Então, tem uma coisa, eu fui muito questionado, vários ofícios chegaram para mim, ele repetindo, ele não foi preso, ele não teve passaporte retido, entrevistado, aí sim, para ver a questão formal e por causa dessas opiniões dele que, como eu disse, flerta ou está muito próximo da situação de criminalidade. Não, tirado em fontes abertas, não sei se hoje ele mantém isso nas fontes abertas dele, mas isso foi retirado de fontes abertas e quem que faz essa análise? Um setor de análise que eu tenho dentro da diretoria que acompanha.